Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Eu gostaria que vocês assistissem a este vídeo na sua integralidade. E não se esqueça de clicar no sininho que é para ser avisado de novos vídeos. Inscreva-se também no canal no YouTube, canal Abrigo da Química. Fazendo a sua inscrição, você está me motivando para que eu possa continuar produzindo os vídeos dessa natureza. E compartilhe também com seu colega. Faremos o estudo da nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos benzênicos. Eu queria chamar a atenção para um fato. Quando eu estou separando os hidrocarbonetos aromáticos benzênicos, é porque existem outros aromáticos não benzênicos que nós estudaremos em uma próxima aula. É muito importante você que chegou até aqui ter compreendido todas as aulas anteriores. Por quê? As aulas anteriores irão dar um subsídio para que vocês continuem compreendendo a química como um todo. Vocês viram que existem muitas regras para nomear os hidrocarbonetos. E vamos encerrar este módulo com chave de ouro. Para isto, é necessário ir até o final desse vídeo. Bloco QO, Bloco de Química Orgânica, Módulo 1, Aula 07. Esta é a última aula deste módulo dos hidrocarbonetos. Falaremos dos hidrocarbonetos aromáticos benzênicos. Antes de mais nada, haveremos de conhecer o benzeno como um todo. O benzeno é um composto que apresenta o seu cheiro característico. Por isso, são chamados de aromáticos. Eles apresentam 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, representado por esta estrutura. Vamos então analisar este núcleo benzênico, este anel benzênico. Observe que nós temos uma cadeia carbônica cíclica, constituída por 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como os carbonos são tetravalentes, a tetravalência será completada com átomos de hidrogênio. Então existem, preso a cada um desses carbonos, um átomo de hidrogênio, totalizando com isso 6 átomos de hidrogênio. Observe também que esse composto apresenta 6 carbonos que fazem dupla. Portanto, cada um desses carbonos apresentam uma hibridização do tipo sp2. E vamos falar um pouquinho dos comprimentos de ligações. Observe que nós temos no benzeno uma ligação simples e observe que no benzeno nós temos ligações duplas. Nota-se que essas duplas são alternadas. Isso significa dizer que essas duplas estão em constantes movimentos, caracterizado pela ressonância. O comprimento de cada uma dessas ligações que vocês estudaram lá nos alcanos é de 1,54 angstroms. Já o comprimento de uma dupla ligação que vocês estudaram lá nos alcenos é de 1,32 angstroms. Já no anel benzênio, em virtude da ressonância, que é o deslocamento desses elétrons π em constante movimento, o comprimento desta ligação é de aproximadamente 1,39 angstroms. Todas estas informações é muito importante para você identificar o que vem a ser o benzeno. Vamos agora falar um pouquinho dos benzênicos. Benzenos são hidrocarbonetos que apresentam um ou mais anel, uma ou mais estrutura do núcleo benzênico. Vejamos então essa estrutura benzênica. Ela tem um único anel, portanto, ela é classificada como mononuclear. Já esta outra estrutura é representada por 2 núcleos benzênicos
que estão separados por um carbono. Neste caso, nós a classificamos como sendo benzênicos polinucleares isolados. E podemos deparar também com núcleos condensados. Como eu tenho mais de um, classificamos como sendo benzênicos polinucleares condensados. Eis aí as diversas maneiras como vocês deverão deparar com o estudo dos benzênicos, e todos eles são aromáticos. Vamos então verificar o benzênico mononuclear. Benzênico mononuclear com um único substituinte. A primeira providência, nós devemos analisar o substituinte. Nós temos aqui um mononuclear com um substituinte. Observe que esse substituinte só tem um único carbono. E vocês já viram que o substituinte com um único carbono é chamado de metil. Para nomear esse composto, você vai ler o substituinte, metil, se preferirem podem chamá-lo de metila, seguido da palavra benzeno, que é para representar o núcleo. Nome desse composto, metilbenzeno. Nos compostos aromáticos, existem muitos nomes que não são oficiais, mas que, devido ao seu uso com muita frequência, estão se oficializando. Todas as vezes que vocês depararem com o metilbenzeno, vocês poderão atribuir a ele o nome de tolueno. Então não se esqueça, metilbenzeno é carinhosamente chamado de tolueno. Nós temos aqui uma outra estrutura mononuclear, um único núcleo, com um único substituinte. E esse substituinte ele tem 2 carbonos. A esse substituinte nós damos o nome de etil ou etila. Então, o nome desse composto, etil, seguido da palavra benzeno. E para concluir a nomenclatura dos mononucleares com um único substituinte, eu trouxe para vocês este composto. Nota-se que nós temos um único substituinte e esse substituinte ele tem 2 carbonos. Atribui-se o prefixo et para dizer 2. Como ele tem uma dupla, nós escrevemos um fixo em, que é um infixo que caracteriza a dupla, e como ele é um substituinte, a terminação é il ou ila. Daí nós chamamos de etenilbenzeno. O etenilbenzeno também é chamado vulgarmente de vinilbenzeno e também podemos chamá-lo de estireno. Esta é a nomenclatura dos benzênicos mononucleares. Vamos então estudar a nomenclatura dos benzênicos mononucleares com 2 substituintes. Neste caso, nós devemos numerá-lo de modo que os substituintes recebam os menores números possíveis. Como são 2 substituintes, podemos substituir as numerações pelo prefixo. Se os substituintes caírem nas posições 1 e 2, nós podemos trocá-lo por orto. Se os substituintes caírem nas posições 1 e 3, nós podemos trocá-lo por meta. E se o substituinte caírem nas posições 1 e 4, nós podemos trocá-lo por para. Então, nós temos aí uma outra opção de nomenclatura. Ao invés de usar a numeração, para 2 substituintes, nós podemos utilizar destes prefixos. Vamos então ao nosso exemplo. Nota-se que nós temos um benzeno, uma estrutura mononuclear, só tem um único núcleo, com 2 substituintes. Nós vamos chamar esse aqui de 1. Se nós chamarmos de 1, automaticamente este será o 3. Mas se porventura você resolveu chamá-lo aqui de 1, automaticamente este será o 3. Daí, neste caso, como são 2 substituintes iguais, nós devemos iniciar de qualquer um deles. Daí nós podemos fazer a nossa escolha. Temos então este substituinte de número 1 e este o substituinte de número 3. Observe que esse substituinte
é o metil. Este também é o metil. São substituintes iguais. Daí nós podemos fazer a seguinte nomenclatura. Como são dois substituintes iguais, eu não vou ficar repetindo metil, metil. Nós vamos procurar um prefixo que determina a quantidade de repetições dos substituintes. E esse prefixo é o prefixo di. Então, eu tenho dois metil. Então, lê-se dimetil. Mas temos que informar aonde eles estão. Um está no carbono 1 e o outro está no carbono de número 3. Então, lê-se 1,3 dimetil, seguido da palavra benzeno. Nós vimos que a numeração com dois substituintes poderão ser substituídas por prefixos. As posições 1 e 3 poderá ser substituído pelo prefixo meta. Daí podemos ler meta dimetilbenzeno. Como o metilbenzeno é denominado de tolueno, metametiltolueno. É o que significa para cada uma dessas estruturas. Muito bem, vocês poderão deparar com qualquer um desses nomes, tanto o nome oficial quanto os nomes oficiosos. Nós precisamos de compreender a nomenclatura dos benzenos. No meu segundo exemplo, observe que eu tenho um benzênico, eu tenho um mononuclear com dois substituintes. Nota-se que eles são diferentes. Este aqui é o metil e este aqui é o etil. Como eles são diferentes, nós devemos numerá-lo dando preferência ao ordenamento alfabético. Daí, então, este será o carbono de número 1. Girando para a direita ou para a esquerda, você vai chegar no carbono de número 4. Nome desse composto, ler-se em ordem alfabética. 1 etil, 4 metil, seguido da palavra benzeno. Mas vocês sabem muito bem que as posições 1, 4 poderão ser substituídas pela posição para. Daí nós podemos ler assim: para etil, metil, benzeno. Mas vocês sabem que o benzeno, o metilbenzeno, é denominado de tolueno. Então vocês ainda poderiam atribuir esse nome: para etil, tolueno. E para concluir, nós temos aqui um outro anel benzênico, é uma estrutura mononuclear, com dois substituintes, o metil e o etil. Vocês sabem muito bem que, neste caso, devemos iniciar a numeração desta cadeia obedecendo ao ordenamento alfabético. Daí nós temos 1 para o etil e 2 para o metil. Podemos, então, nomeá-lo como sendo 1 etil, 2 metil, benzeno. Mas as posições 1, 2 poderão ser substituídas pelo prefixo orto. Daí ler-se oetil, metil, benzeno. Mas o metilbenzeno é carinhosamente chamado de tolueno. Nós podemos ainda nomeá-lo como sendo oetil, tolueno. Não se esqueça, deparando com somente dois substituintes, nós podemos trocar a numeração por prefixos. Lembre-se, 1, 2, orto, 1, 3, meta e 1, 4, para. Continuando o estudo do benzênico mononuclear, nós podemos ter este mononuclear com vários substituintes. Neste caso, o procedimento é o mesmo. Nós devemos numerá-lo de modo que os substituintes recebam os menores números possíveis. Mas não se esqueça da preferência ao ordenamento alfabético. Vamos então verificar esta estrutura mononuclear. Nós temos três substituintes. Nós temos o etil, metil e metil. Observe que existem dois substituintes próximos, o etil e o metil. Para que estes substituintes recebam os menores números possíveis, nós devemos iniciar a nomenclatura a partir dos substituintes vizinhos. Mas esses vizinhos são diferentes, então eu vou dar preferência
ao etil para obedecer ao ordenamento alfabético. Fica 1, 2, 4. Esta é uma maneira de numerarmos esta estrutura. Observe que dois substituintes são iguais. Daí eu não vou ficar repetindo o nome dos substituintes. Eu vou atribuir um prefixo para designar o número de vezes que estes substituintes iguais estão repetindo. Daí eu tenho, no carbono de número 1, eu tenho um metil. No carbono 2 e no carbono 4, eu tenho dois substituintes iguais. Então, ler-se 2,4 dimetil, seguido da palavra benzeno. Mais uma vez, este di é um prefixo para dizer o número de vezes que o substituinte metil está repetindo. Ele não entra no ordenamento alfabético. Ao analisar a estrutura, primeiro vem o E, depois vem o M. Nome desse composto: 1 metil, 2,4 dimetil, benzeno. E esta outra estrutura, que é muito parecida com a anterior. Observe que eu tenho um total de 3 substituintes: metil, metil e o substituinte etil. Mas nota-se que existem dois substituintes próximos. Para que eles recebam os menores números possíveis, eu devo iniciar a partir de um deles. Vamos então pensar. Se eu começo deste substituinte, 1, 2, 3, 4. Vamos então tentar obedecendo o ordenamento alfabético. Se nós chamarmos este aqui de 1, nota-se que este será o de número 3 e este o 4. Mas se eu chamo este aqui de 1, este será aqui o 2 e este será o 4. Observe bem, se obedecermos o ordenamento alfabético, a posição, ou melhor, as posições dos substituintes são, olhando pela numeração interna, 1, 3, 4. Olhando pela numeração externa, 1, 2, 4. Como 1, 2, 4 é menor do que 1, 3, 4, daí eu tenho que obedecer a menor numeração possível. Daí como é que chama esse composto? Ler-se que no carbono 4 eu tenho etil, e nos carbonos 1 e 2 eu tenho substituintes iguais. Então, 1,2 dimetil, seguido da palavra benzeno. Vamos então verificar esse outro exemplo. Nós temos um mononuclear com 4 substituintes. Observe que eu tenho substituintes vizinhos e eles estão equidistantes. Eles estão em posições inversas. Neste caso, nós devemos iniciar a numeração deste etil. Por quê? Porque eu obedeço com isso o ordenamento alfabético. Se eu chamo esse carbono de 1, automaticamente esse será o 2, este será o 4 e este será o 5. Nota-se que houve obediência do ordenamento alfabético e esses números são os menores possíveis. Aí nós podemos chamá-lo de 1 metil. Observe que eu tenho 3 substituintes iguais, então eu tenho trimetil, mas eles estão nas posições 2,4,5 trimetil, seguido da palavra benzeno. É assim que se nomeia substituintes mononucleares, benzênicos mononucleares com vários substituintes. Vamos então verificar o estudo dos polinucleares condensados. Inicialmente com um único substituinte. Vamos então analisar o substituinte. Observe que eu tenho agora 2 núcleos condensados. Eu tenho um substituinte nesta posição. Sempre que os benzênicos forem condensados, nós devemos iniciar a numeração do carbono mais próximo do carbono condensado. Então, eu tenho 2 opções. 1, 2. Se eu chamo esse carbono aqui de 1, que também é denominado de carbono alfa, automaticamente o meu substituinte cairá no carbono de número 2, que nós chamamos de beta.
Mas observe, se vocês numerassem a partir desse outro carbono vizinho, eu teria o carbono 1, ou carbono alfa, carbono 2, ou carbono beta, carbono 3, ou carbono beta. Observe que a numeração aqui caiu na posição de número 3. Daí, esta é a melhor maneira de nomearmos. Mas só para esclarecer, carbonos alfa são os carbonos vizinhos dos carbonos condensados. Então, existem 4 carbonos alfa. E carbonos beta são carbonos mais afastados dos carbonos condensados. Esse é o beta. Existem também 4 carbonos beta. Nome deste composto, ler-se que no carbono 2 eu tenho metil, 2 benzenos condensados, dar-se o nome de naftaleno. Vocês também poderiam chamar de beta-metil naftaleno, vocês dando as letras gregas. 2-metil naftaleno é o mesmo que beta-metil naftaleno. Vamos analisar essa outra estrutura. Nota-se que eu tenho novamente o naftaleno, 2 anéis condensados. Este carbono é o carbono de número 1, também chamado de carbono alfa. Daí nós podemos dar nome a esse composto. Nota-se que esse substituinte só tem um único carbono, ele é o metil, ou metila. Ler-se 1-metil naftaleno. Ou, se preferirem, alfa-metil naftaleno. Nós agora temos 3 anéis condensados. Sempre que tivermos mais de 2 anéis condensados, a numeração deverá ser iniciada no núcleo que estiver na extremidade. Como esse núcleo tem o substituinte metil, eu devo iniciar a numeração neste carbono. Então, este carbono será o carbono de número 1 e este carbono será o carbono de número 2. A partir desse núcleo, porque nesse núcleo tem uma ramificação. E esta ramificação e esse substituinte deverá receber a menor numeração possível. Nome desse composto, ler-se 2-metil, 3 anéis colineares, é denominado de antraceno. Este é o nome do composto. Eu queria chamar a atenção para um fato. Vocês só utilizam das letras gregas alfa e beta quando forem 2 anéis. Mais de 2 anéis, você não pode utilizar desta nomenclatura. Como eu tenho 3 anéis, não existe a posição aqui alfa. Alfa é só para 2 anéis. Beta também é para 2 anéis. Muito bem. Vamos agora verificar o benzênico polinuclear condensado com vários substituintes. Inicialmente, nós vamos analisar o substituinte. Observe que eu tenho 2 anéis, que é o naftaleno. E cada um do anel tem um substituinte igual. Se eu for numerar esse anel, eu vou chamar esse número de 2. Se eu for considerar o anel da esquerda, eu vou chamar isso aqui número de 1. Daí nós temos a posição 1. Se iniciarmos aqui, nós temos a posição 2. Devemos numerá-la obedecendo a menor numeração possível. Daí eu devo obedecer a numeração a partir desse anel que está à esquerda. Fazendo isso, nós temos 1, 2, 3, 4, não conta esse carbono agora, 5, 6. Observe que o outro substituinte está na posição 6. Então, ler-se 1,6 dimetil, seguido da palavra naftaleno. Professor, como são 2 substituintes, eu posso utilizar, ao invés da numeração, utilizar as posições orto, meta e para? Não. Orto, meta e para só são empregados para substituintes mononucleares. Vamos então ver outro exemplo. Observe que eu tenho 2 anéis condensados e 3 substituintes, sendo que no anel da esquerda eu tenho 2 substituintes e no anel da direita eu tenho um único substituinte. Então eu devo iniciar a numeração
a partir do anel da esquerda. Por quê? Porque fazendo isso, os substituintes irão receber os menores números possíveis. Observe que esta posição aqui é a posição de número 1. Já esta outra posição é a posição de número 2. Eu devo obedecer a menor numeração possível. Daí eu posso desprezar essa numeração. Fica assim: 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho substituintes nas posições 1, 3 e 5. Daí, nome desse composto, em ordem alfabética: 1-metil. Como eu tenho dois substituintes iguais, 3,5 dimetil, seguido da palavra naftaleno. Vamos então a este outro exemplo. Observe que nós temos 3 anéis. Neste caso, devemos numerar de qualquer um dos anéis da extremidade. Observe que eu tenho aqui um substituinte metil, e outro substituinte metil no outro anel. A partir desse carbono, esse será o carbono de número 2. Se eu inicio a partir deste carbono, ele também irá receber o número 2. Então, você fique à vontade. Ou você inicia do núcleo da esquerda, ou você inicia do núcleo da direita. Mas iniciando do núcleo da esquerda. Se esse aqui é o 2, vamos ver. 3, 4, 5, 6. Esse será o 6. 7, 8, 9, 10. Este será o 10. Se eu inicio do núcleo da direita, como esse é o 2, aqui será o 3, 4, 5, 6. Nota-se que 2, 6, 2, 6. Houve empate. Daí esse será o 7, o 8 e o 9. Observe bem nas numerações. Qual delas representa a menor numeração possível? Já deu para observar que a numeração que está em cor preta está na parte externa do anel. Daí eu posso desprezar esta numeração. Esta é a numeração correta. Ler-se no ordenamento alfabético. No carbono 9 eu tenho etil. Como eu tenho dois substituintes iguais, eu vou juntá-los. 2,6 dimetil, seguido da palavra antraceno. Este é o nome deste composto condensado com 3 anéis. Vamos agora estudar o benzênico polinuclear isolado. Vamos então analisar os substituintes. Nós temos aqui dois benzenos, dois núcleos benzênicos, separado por um carbono. Este carbono é o substituinte metileno. Metileno por quê? Porque ele tem duas valências recebendo 2 anéis. Daí eu posso ler assim: metileno. Como eu tenho 2 benzenos, eu tenho dibenzeno. Esta é a posição 1. E para diferenciar aqui também a posição 1, eu coloco uma aspa assim. Então, ler-se 1,1 com aspa para diferenciá-los, seguido da palavra dibenzeno. Vamos então verificar este outro composto. Observe que eu tenho aqui um único carbono, e esse carbono é chamado de metano, met de 1, an de saturado, ano de alcano. Ele é derivado de um alcano. Como ele tem 3 ligantes, eu vou chamar essa posição de 1, esta posição de 1, uma aspa, essa posição de 1, 2 aspas. Então, ler-se metano triil, porque tem 3 valências livres, apresenta então um radical com 3 il, triil, 1,1, uma aspa, vírgula 1, 2 aspas, seguido do tribenzeno. Este é o nome deste composto isolado. Observe que os isolados recebem nomenclatura um pouco mais complexa, mas nós temos que analisar e aplicar todos os nossos conhecimentos. Muito bem, vamos então concluir com este exemplo. Nós temos aqui
dois anéis, eu vou chamar esse aqui de 1, e eu vou chamar esse aqui de 1 com uma aspa. Eu tenho aqui o ligante com 3 carbonos, 1, 2 e 1. Então, nós temos aqui a seguinte nomenclatura: ler-se propano 1,3 diil. Por que 1,3? Porque esse carbono, se esse carbono for o carbono 1, esse será o 2, esse será o 3. Então, eu tenho um substituinte na posição 1 e o outro substituinte na posição 3. Então, por isso que é diil. São 2 substituintes. Todos os substituintes têm a terminação il. E eles estão na posição 3. Como eu tenho 2 anéis, nós vamos representar propano 1,3 diil, seguido do 1,1 aspas de benzeno. Concluímos o estudo do módulo 1 dos hidrocarbonetos. Espero que vocês tenham aproveitado de todo este módulo para colocar em prática nos módulos seguintes. Não se esqueça de clicar no sininho para ser comunicado de novos vídeos. Bons estudos e até uma outra oportunidade.